Agora a gente vai girar a chave, porque o assunto é direito do consumidor. Olha, você que está aí acompanhando o nosso programa, tá? E está muito atento aos preços e aos direitos durante o período do carnaval. O carnaval está na boca e a gente tem que ficar muito ligado, né, nessa época do ano, que é uma época, né, que é tão esperada. Todo mundo viaja muito, todo mundo sai de Salvador, todo mundo vem para Salvador, tá? Compra de festas e tem a questão dos abadás, dos blocos. Então, hoje a gente está trazendo aqui para o estúdio, tá, a advogada, a Jéssica ou a Docum, que vai falar também sobre as práticas abusivas. E eu já quero começar essa conversa, doutora, falando dos blocos de carnaval, né? O que acontece, até onde vai o nosso direito? Por exemplo, eu compro um abadá e momentos antes do bloco sair, eu desisto, né? Eu posso ter esse dinheiro restituído, até onde vai o meu direito, até onde vai o direito do bloco. Seja muito bem-vinda, viu? E obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Eu que agradeço, pessoal. Boa tarde, mais uma vez aqui. Como eu já fui apresentada, eu sou a Jéssica Waducum, produzo conteúdo também os seus advogados. E esse tema está bastante em voga porque a gente já começou esse período das festas, vai chegar o carnaval e todo mundo quer se precaver de alguma forma. Mas, pegando esse exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, o que ele diz é que o direito ao arrependimento, ele precisa ser exercido até 7 dias após a compra. E, em regra, a gente se antecipa. Então, se você desiste no dia do evento ou às vésperas do evento, provavelmente esse prazo já passou e, com isso, você não poderia exercer esse direito ao arrependimento. Então, você não poderia solicitar o valor de volta. Aí já teria, né, o direito do bloco da empresa em não restituir essa quantia. Mas nada impede que, é claro, você comercialize, venda a terceiros esse seu ingresso para fazer parte daquele bloco. Certo. Eu vou continuar na questão dos blocos, doutora. Em relação... A gente, né, a gente, dentro do bloco, né, quais são os direitos? O que assegura? Né? O que aquela entidade cobre, né, a todos os associados que estão ali? Se eu for assaltado dentro do bloco, se eu for agredido dentro do bloco, se eu sofrer um assédio dentro do bloco, uma discriminação, até onde eu posso acionar essa entidade na justiça? Entendi. Inicialmente, a gente precisa separar a esfera criminal da esfera das relações de consumo, porque você trouxe alguns exemplos de crime e que, nessa seara, elas precisam ser apuradas através de denúncia. Com relação à responsabilidade do bloco, por ser uma garantia do consumidor, a segurança, né, o direito à informação, ao que vai ser ofertado ali, com relação até aos blocos ou os camarotes que oferecem consumação inclusa, o consumidor ele tem direito a ao cumprimento do que lhe foi ofertado e, notadamente, que essa segurança lhe seja garantida. De modo que é preciso ter seguranças enquanto profissionais, orientações a todo momento para direcionar aonde o consumidor deve ir, caso queira solicitar uma bebida, algum tipo de assistência que ele tenha acesso, para que assim essa empresa, que é o bloco, consiga atender o que deve ser ofertado ao consumidor. E com relação às questões criminais, a empresa precisa, assim, direcionar, assistir aquele fulião para até direcionar a uma delegacia, algum posto policial, para que assim ele também registre essa ocorrência e possa ser apurado o crime pertinente. Pronto. Em relação a participações, né, num show, por exemplo, está lá anunciada a participação de um artista e chegar no dia do show, o artista convidado não comparecer. Isso dá o direito ao consumidor de que esse dinheiro seja restituído? Então, no caso da participação, como você sinalizou, é preciso avaliar se houve a promessa pública daquela participação e o consumidor comprovar que o que determinou que ele adquirisse o ingresso
foi essa participação. Porque existem situações que a própria lei prevê a excludente de responsabilidade, digamos assim, que é um caso fortuito, uma força maior, por algum motivo justificável, aquele convidado não pôde comparecer, e nesses casos é que não haveria essa punição, digamos assim. Mas nas demais situações que o consumidor se sentir lesado por ter sido, de certa forma, enganado, levado a adquirir algo que, de fato, ele não teria acesso, ele pode sim buscar os órgãos de proteção ao consumidor ou até mesmo a via judicial, desde que comprove a lesão que ele sofreu a partir dessa ausência, algum tipo de impacto emocional, que é importante lembrar também que nem todo dano é material, é em pecúnia, é em dinheiro. Existe também o dano moral nas relações de consumo e o consumidor que se sentir lesado, ele pode produzir essas provas para que assim submeta a apreciação do judiciário ou dos órgãos de proteção ao consumidor. Em relação a mudanças, a imprevistos, né, que podem acontecer, o nome já está dizendo, é um imprevisto, né? Vamos supor, num festival onde tenha mais de uma atração, e aí, por algum motivo, uma das atrações atrasou e aí mudou, né? Na verdade, mudou, tipo, era a segunda a se apresentar, botaram lá para ser a sétima atração daquele dia, né, daquela noite, e o consumidor pode alegar, caramba, eu tenho um horário e que mais eu estou vindo aqui por conta dessa atração que foi divulgada neste horário. Isso dá direito também a gente pleitear, na verdade, requerer esse valor? Seria a construção da narrativa que o consumidor traria. Porque existe uma margem de previsibilidade do que a empresa consegue ofertar ou não, até por isso que algumas empresas nem divulgam a ordem das programações, mas, volto a dizer, caso o consumidor se sinta lesado, se sinta enganado, ele pode reunir as provas que levem até o magistrado, o juiz, a se convencer daquela alegação e, a partir daí, possa pleitear seu direito em juízo. Voltando aqui, tá? Já respondendo a pergunta que a Thaís fez, no caso, né? Compra o abadá ficou apertado, não dá, fica como? É muito importante ela trazer esse ponto, essa reflexão, porque isso já denota um problema legislativo que a gente tem, porque o nosso código é de 90. Então, não existe um dispositivo específico para punir a empresa especificamente sobre esse ponto. Mas nada impede que o consumidor que se sinta lesado nessa condição de não disponibilizar a empresa ou abadá, não ser inclusivo, não conseguir contemplar a diversidade de consumidores, que submeta essa apreciação ou até mesmo ou ao saque da empresa ou até mesmo ao judiciário, apontando alguma irregularidade na condução daquela comunicação com o consumidor. Mas é muito importante que a gente traga essas reflexões para mostrar que a lei precisa, sim, de atualização e esses pontos precisam estar também nas ações das empresas. Pronto. Aproveitando, né? Já em ensejo aí, né? Aproveitando essa oportunidade que a gente está falando do abadá, já vou até me estender, né? Existe um padrão aí que eles falam que é o padrão, é muito falado isso aí no dia a dia dos corpos e tal, e a Thaís, ela simboliza muito isso pela questão dela estar sempre trazendo essas questões, porque a poltrona do avião não é adaptada para pessoa gorda, porque esse local não é adaptado para a pessoa gorda. Inclusive as lojas, as roupas, os manequins, né? Já estou saindo da seara dos blocos do carnaval. E você já respondeu que a legislação não enxerga ainda essa questão. Isso serve também para esses exemplos que eu acabei de citar aqui? Com certeza. É importante a gente pensar que o objetivo da lei é, de fato, amparar os consumidores e os usuários, no geral, dos serviços que a gente tem acesso. Então, na medida em que as pessoas ganham voz e trazem essas questões que precisam também de amparo, é importante que as empresas até se antecipem para evitar esses desgastes, esses conflitos com o consumidor, mas que também pense qual é o objetivo primário da legislação. É, de fato, amparar, proteger todos os consumidores indistintamente. Então, não é factível que permaneça esse papel excludente, que não permita que pessoas gordas ocupem espaços que elas também têm direito, também têm acesso, inclusive pagam para estar e fazer parte.
Pronto. Queria até logo, a gente geralmente faz isso ao fim da entrevista, mas eu queria aproveitar a nossa audiência para dar logo a sua rede social, que muita gente está entrando em contato. Poxa, me dá a rede social da doutora que está aí falando com você sobre esse assunto do direito do consumidor. Por favor, doutora. Então, vocês me encontram também meu sócio no @os seus advogados. Estamos em todas as redes com esse @os seus advogados. Inclusive, se ficar alguma dúvida sobre essa temática, sobre as questões que também envolvem as viagens que a gente acabou não pontuando, tem muita gente que compra pacotes de viagem para vir a Salvador, até sair da cidade. Mas eu quero que fale agora disso. Era o próximo assunto, mas a gente vai falar agora. Então, é só mandar lá a pergunta no Os Seus Advogados em todas as redes sociais. Já vamos falando, então aproveita aí, já fala aí que eu queria, né, que você esclarecesse sobre os pacotes de viagem. Recentemente teve, né, um problema daquela empresa que acabou não honrando com o consumidor. Inclusive fomos lesados também. Vocês foram lesados também? E aí fica como? A que pé está hoje a legislação em relação a isso? Então, com relação a essa empresa, essa situação específica, foi pedida a recuperação judicial, que é um processo que precede a falência, ou seja, é para a empresa não tentar evitar a falência. Então, o que a gente recomenda é que os consumidores já ajuizem essas ações para que, caso não chegue à falência, você já tenha seu crédito de alguma forma lá resguardado na justiça e também inclua na ordem de pagamento. E com relação aos pacotes de viagem desse período de carnaval, esse período de verão, de férias, o que é que a gente também orienta? Em se tratando de pacotes adquiridos com agências, que você tenha em mente que a agência também é responsável por eventuais prejuízos que você tiver e não só a companhia aérea ou o hotel que eventualmente está incluído no pacote. Quem te forneceu, quem te vendeu esse pacote também é responsável e caso ocorra algum inconveniente no uso desse pacote que você teve acesso, você pode demandar também contra a agência. E é importante você saber isso porque é a primeira resposta que algumas agências dão. Ah, não, mas foi a companhia que atrasou o voo, que cancelou, que teve o overbooking, que é quando se vende mais assentos do que de fato tem disponível na aeronave. E aí é o outro ponto que eu também trago, que se eventualmente seu voo atrasar ou for cancelado ou tiverem mais passageiros para adentrar que a quantidade de assentos disponíveis, é quando você até te perguntam se você quer voluntariamente ir no outro voo ou até mesmo se eles escolhem e te obrigam a ir no outro voo. Todas essas situações são, sim, passíveis de reparação ao direito do consumidor, porque, imagine, você compra, o voo é cancelado e você perde o seu acesso ao bloco, deixa de usufruir de algum direito no seu... Eu nunca entendi essa justiça dessa questão dos voos, porque você está ali com o seu bilhete, né, comprado, inclusive está ali sua poltrona e tal, mas aí, ainda assim você corre o risco de não embarcar. É absurdo. Gente, isso é um absurdo, tá? Não precisa, sabe, você parar muito para pensar que isso não existe. Ainda tem uma questão que eles abordam, alguns consumidores que voluntariamente queiram, né, se não tiver compromisso, prometem uma indenização e não pagam. Não cumprem. A gente teve um caso recente essa semana que aconteceu exatamente isso com o consumidor. Perguntaram se tinha algum voluntário que receberia uma indenização que iria ser paga naquele mesmo dia e até hoje, isso aconteceu já tem uns 15 dias, e aí ele entrou em contato com a gente essa semana, mas até hoje ele não recebeu a indenização que foi prometida. A indenização gira em torno de quanto? Mais ou menos, doutora? R$ 1.300, em média, é o que eles ofertam, mas nem sempre eles cumprem. Pronto. E aí o consumidor pode ajuizar a ação. Beleza. Aí ajuizando-se, tudo bem que a gente está aqui, a gente não tem nada de concreto, né? Cada caso é um caso. São conjecturas. Mas, por volta, por exemplo, eu vou ajuizar isso. A causa seria no valor de quanto, mas até o quanto pode se ganhar numa indenização que não teve a indenização? Então, eu não vou falar em números, mas em pedidos. Além desse valor que eles se comprometeram a pagar e deveriam ter pago, você pode pedir outros danos materiais, ou seja, outros valores que eventualmente você teve que desembolsar, além do dano moral. O dano moral é subjetivo, então
você, a partir do que você vivenciou, a frustração que você teve, o compromisso que você deixou de honrar com aquela viagem, você pode quantificar quanto você acharia que mereceria receber. E a partir das provas que você produzir, anexar esse processo, o juiz vai avaliar o que você está alegando, o que você trouxe de prova, ver a coerência daquilo que está sendo pedido e, a partir daí, ele traz essa quantificação do abalo moral, psíquico que você teve com aquela frustração. Mas, em números, a gente não pode determinar, até para eu não ir além ou aquém do que o caso em específico mereceria. É isso, tem causas aí que não tem valor que pague, né? Você se atrasar, você vai ser padrinho de um casamento e você não poder comparecer por conta de um voo que foi cancelado, enfim. Mas cada caso é um caso. Doutor, eu quero agradecer a sua presença. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Mais uma vez a rede social, por favor. Os seus advogados. Pronto.